Nesta terceira aula do capítulo 3 do curso de Geometria Plana, são apresentadas as definições e propriedades dos diversos centros dos triângulos e a relação entre hipotenusa e mediana. Neste primeiro slide dessa terceira aula do capítulo 3 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 3.16, que introduz o conceito de ortocentro de um triângulo. Inicialmente é apresentada a definição de altura de um triângulo definida como uma reta originada em um vértice e perpendicular ao lado oposto do triângulo, ou ao prolongamento do segmento que compõe o lado oposto. O lado onde a perpendicular se origina é denominado de base da altura, e o ponto onde a perpendicular se origina é denominado de pé da altura. Deste modo, o triângulo possui uma altura correspondente a cada lado. O ponto onde os três segmentos de retas denominadas altura se encontram é denominado de ortocentro e é representado pelo ponto H. Em um triângulo acutângulo, o ortocentro se localiza internamente ao triângulo. Em um triângulo retângulo, o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. Em um triângulo obtusângulo, o ortocentro se localiza externamente ao triângulo. Neste segundo slide desta terceira aula do capítulo 3 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 3.17, que introduz o conceito de circuncentro de um triângulo. Inicialmente é apresentada a definição de mediatriz de um triângulo, definida como uma reta perpendicular ao lado do triângulo traçado pelo ponto médio do lado. Um triângulo possui três mediatrizes, cada uma associada a um dos lados do triângulo. O ponto de encontro das três mediatrizes é denominado de circuncentro e é representado pelo ponto M. O circuncentro é também o centro da circunferência circunscrita externa ao triângulo, cuja curva passa pelos três vértices. Em um triângulo acutângulo, o circuncentro se localiza internamente ao triângulo. Em um triângulo retângulo, o circuncentro se localiza no ponto central da hipotenusa. Em um triângulo obtusângulo, o circuncentro se localiza externamente ao triângulo. Neste terceiro slide dessa terceira aula do capítulo 3 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 3.18, que introduz o conceito de baricentro de um triângulo. Inicialmente é apresentada a definição de mediana de um triângulo, definida como um segmento de reta que une o vértice do triângulo ao ponto central do lado oposto. O ponto de interseção das três medianas é denominado de baricentro, ou centro de gravidade do triângulo, representado na figura pelo ponto G. Neste slide e no próximo são apresentadas a relação entre os segmentos de retas divididas pelo baricentro. O segmento de reta que se origina em um vértice e termina no baricentro tem o dobro da dimensão do segmento de reta que se origina no baricentro e intercepta a metade do lado oposto. Para realizar esta prova é utilizada a figura 3.19. Para iniciar a análise é utilizado o triângulo ABC. Nesse triângulo estão traçadas três medianas que interceptam no ponto G. Continuando o processo de análise, a mediana originada no vértice B é prolongada. Também é traçada, originando-se no vértice A, um segmento de reta paralelo à mediana originada no vértice C. A intersecção do prolongamento da mediana originada no vértice B com a reta paralela à mediana no vértice C, originada no vértice A, resulta no ponto H. Continuando o processo de análise, verificamos que os triângulos CEG e AHE são iguais, pois no vértice E, os ângulos internos de ambos são opostos pelo vértice E e, portanto, são iguais. Por outro lado, os segmentos de reta AE e EC são iguais pela definição de mediana, que se origina no vértice B. Também os ângulos ACD e HAE são iguais, pois o segmento de reta AH e CD são paralelos, e o segmento de reta C é comum a ambos os triângulos. Continuando a análise neste próximo slide,
onde a figura 3.19 aparece novamente, verificamos que os triângulos AEH e CEG são iguais, pois possuem um lado igual e dois ângulos iguais nos extremos do lado que tem a mesma dimensão. Assim, os segmentos de retas HE e EG possuem as mesmas dimensões e são iguais. Agora, analisando os triângulos BDG e BAH, verificamos que esses dois triângulos são semelhantes, pois os segmentos de reta AH e DG são paralelos, e o ângulo GBD é o mesmo no vértice B. Mas os segmentos de reta AD e DB são iguais pela definição de mediana. Assim, o segmento de reta BH fica dividido em duas partes iguais pelo ponto G, devido à semelhança dos triângulos, e o fato do triângulo AB ter o dobro da dimensão do lado BD. Finalmente, concluímos que os segmentos de retas BG e GH têm as mesmas dimensões. Mas o segmento HE e EG são iguais. Então, o segmento EG tem a metade da dimensão do segmento de reta BG. Neste slide é analisada a relação entre as dimensões da hipotenusa e as dimensões da mediana em um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, a mediana que se origina no vértice do ângulo interno reto e encontra a metade da dimensão da hipotenusa tem a dimensão igual à metade da dimensão da hipotenusa. Para realizar esta demonstração é apresentada a figura 3.20, onde são mostrados os triângulos ABC e a mediana BD. Pelo vértice A do triângulo é levantada uma perpendicular e o segmento de reta da mediana do vértice B é prolongada, interceptando a perpendicular no ponto E. Assim foi criado um triângulo ABE. Os triângulos BDC e ADE são congruentes, ou seja, são iguais, pois possuem dois ângulos iguais, sendo um ângulo posto pelo vértice no ponto D. Os ângulos EAD e DBC também são iguais, por terem um segmento de reta comum a C e duas perpendiculares ao mesmo segmento AB. Além disso, existem dois lados com as mesmas dimensões, os lados CD e AD, pela definição de mediana. Neste novo e último slide desta aula, é mostrado que os triângulos ABE e ABC também são congruentes, ou seja, são iguais, pois o lado AB é comum e as perpendiculares AE e BC têm as mesmas dimensões. Assim, os segmentos de reta AC e BE são iguais. Como os triângulos ACB e ABE têm o ponto D, que divide o segmento BE em dois segmentos iguais BD e DE, então o segmento da reta C, que é a hipotenusa do triângulo ABC, é composta pela soma dos segmentos AD e DC, que têm valores iguais. Por outro lado, o segmento BD tem a mesma dimensão do segmento AD. Assim, a mediana que se origina no vértice B tem a metade da dimensão da hipotenusa.